Testa. Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, mais uma palestra e passe. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui os dois livros aqui da casa, né? Esses dois livros estão em promoção. Um conta a vida de Maria Máximo, tá? A biografia dela, né? E o outro são as cartas que o pai Aurélio mandava, o espírito, né? Que é o pai dela, que mandava para ela, né? Para conduzir todo o trabalho que foi feito aqui, tá? Esses dois livros têm promoção por R$40, os dois. Se comprar individual, sai R$25. Eu acho interessante para a gente conhecer, né, a vida dela, conhecer o trabalho dela e conhecer também o conteúdo que o pai Aurélio mandava para ela, para Dona Maria Máximo, né, o pai dela. É muito interessante, tá? Independente desses dois livros também, na biblioteca nossa, lá tem vários livros espíritas. Tem um acervo enorme lá, tanto para venda quanto para emprestar. É só fazer a fichinha, né, e levar o livro para casa, tá? Quando der, passem lá na biblioteca para poder levar algum livro, né, emprestado, aproveitar para ler. Vou ler uma mensagem para vocês aqui. O livro é Na Escola da Vida, José Carlos de Luca. Mais do que pó. Muitas tradições espirituais afirmam que a vida na matéria é uma grande ilusão. Isso se explica pelo fato de que na Terra tudo é transitório, impermanente, efêmero. As conquistas materiais são temporárias. Tudo é poeira que um dia o vento das mudanças levará embora. Seja na própria vida terrena, seja no instante da morte. Nada do mundo físico nos pertence definitivamente. Tudo é empréstimo divino para que o homem, por meio das experiências materiais, desenvolva a inteligência e as virtudes do seu espírito imortal. Pura verdade, né? Tudo é transitório, né? Permanente só é Deus. E o restante é transitório. E a nossa casa, como vocês sabem, faz o trabalho com os irmãos do Prato de Sopa. Temos também os enxovais que a gente faz para as crianças, para gestantes carentes. Então, quem fizer tricô, né, sapatinho, toquinha, quem tem esse dom e gosta de fazer, a gente aceita aqui na casa para poder compor os enxovais dos bebês, né, das nossas irmãs gestantes. São meninas, muitas jovens, com 15, 16 anos, 14 anos, novinhas ainda, mas que já estão grávidas e geralmente não tem nada. Às vezes o que elas têm é o que elas vão levar daqui. O enxovalzinho que vai ser dado é o que elas levam para casa e às vezes não tem nada lá para essa criança. Então é interessante, quem quiser auxiliar a casa, doando algum item para o enxoval, né, uma fralda, um mijão, pagão, agora mudou o nome, né? Agora é body, né? Um bodyzinho, um sapatinho, uma touquinha, fica à vontade de vocês. O que tocar o coração de vocês é só trazer na recepção e falar que é para o enxoval das gestantes, que auxilia muito essas meninas aí, daqui do entorno, né? Nossa palestrante hoje é nossa irmã Stephanie Fondos, que vai nos passar a sua mensagem. Vamos fazer a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a tua vontade, não a nossa, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, querida. Boa tarde. Estou bem posicionada aqui? Então tá bom. É um prazer me juntar a vocês no trabalho dessa tarde aqui do Ismênia de Jesus. É sempre uma alegria
Eu falo que eu estou na correria do trabalho, aí eu faço uma pausa, venho rapidinho, faço aquela conexão e volto para continuar. E isso quem me permite são vocês, né? Os amparadores espirituais do Ismênia de Jesus, os trabalhadores do plano físico, vocês, frequentadores. Então, muito obrigada por me receberem novamente. Para nós fazermos a reflexão nessa tarde, eu quero trazer um tema bastante comum a todos nós, né? Para que a gente amplie melhor a nossa compreensão desse tema, que fala sobre caridade. Porque nós aprendemos, dentro do Espiritismo, aquela frase muito comum que diz: fora da caridade não há salvação. Aliás, essa frase é não só o título, como o tema central do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Mas é muito comum, até por conta de crenças anteriores que nós carregamos ainda em nós, quando a gente pensa assim, fora da caridade não há salvação, a gente remete a uma caridade mais imediata, né? A uma caridade mais material, igual nossa companheira Rita pediu aqui a doação, né, de itens para compor os enxovais, e essas doações precisam ser feitas, né? Então, quando eu dou algo para alguém, quando eu auxilio alguém, isso é uma forma de caridade. Então, a gente tem, por hábito muito comum, enraizado em nós, a caridade ser vista de um jeito mais material, mais imediato. E quando pensa assim, fora da caridade não há salvação, a salvação, gente, a gente acaba sempre pensando como uma coisa meio juízo final, né? Então, assim, a salvação é, se eu doar bastante, se eu me dedicar bastante, depois eu não vou para o purgatório, eu vou para o paraíso, não é? É uma interpretação mais comum que a gente faça, mais imediata até. Mas o que a doutrina espírita nos convida o tempo inteiro a fazer é sempre aprofundar, ampliar os entendimentos. Então, a minha proposta é que a gente entenda melhor o que Jesus nos disse com fora da caridade não há salvação. Primeiro que, como eu disse, é o título do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, e uma das últimas mensagens desse capítulo, da nossa irmã Rosária, ela fala exatamente assim: caridade material e caridade moral. O que acontece? A caridade, na verdade, ela tem várias formas, ela tem várias faces. E aí a caridade, ela vai desde uma ação mais material até uma transformação mais espiritual, que está diretamente ligado ao nosso comportamento moral. E veja, uma caridade não se contrapõe à outra. Então dá para eu ser caridosa, doar coisas, prestar serviços, e isso não pode jamais se contrapor a um processo de uma caridade mais sutil. Eu costumo dizer que caridade é igual coração de mãe. Quanto mais, melhor, e cabe todas elas. Só que espírita, a primeira coisa para a gente entender um pouquinho a respeito de caridade, eu vou dar um passinho atrás, é para a gente entender um pouquinho a compreensão que nós temos sobre Deus. Explicar Deus é impossível para nós. Se eu chego para agora, para qualquer um de vocês, ou vocês chegam para mim e falam assim, o que é Deus? Eu não vou conseguir definir uma frase o que é Deus. Porém, a gente também tem como uma coisa, até uma herança hereditária de tudo que a gente acredita. Quando a gente pensa em Deus, é comum que a gente já remeta à figura daquele ancião, não é assim? Barba branca, túnica branca, cabelo branco, sentado naquele trono para o juízo final. E aí quando a gente pensa fora da caridade na salvação, é essa imagem que a gente faz de Deus. É uma imagem ainda muito infantilizada. A doutrina espírita nos convida a entendermos um pouco melhor Deus. Porque lá, nas questões 12 e 13 de O Livro dos Espíritos, por exemplo, Allan Kardec pergunta para o Espírito de Verdade, para os espíritos, na verdade, que estavam auxiliando aquele trabalho, se os espíritos evoluídos conseguem ver Deus e entender Deus. E a resposta é muito interessante, porque eles falam assim, os espíritos evoluídos, sim. Lembrando, gente, que aqui não é daquela categoria que tem ali na questão 100, que fala sobre as ordens dos espíritos. Ali, eles estão falando só assim, evoluído e não evoluído, né? Mas eles dizem, então, que à medida em que o espírito evolui, que ele sutiliza, que ele avança, que ele ascende, ele, então, consegue compreender Deus. Porém, eles dizem também que os espíritos mais inferiores, e aí a gente tem que lembrar que a gente faz parte dessa segunda categoria, ele fala assim,
que nós não só não vemos, como nós não compreendemos Deus. Porque dentro, gente, da nossa limitação, tanto moral quanto intelectual, nós realmente não conseguimos compreender Deus. Mas tem uma informação muito importante, ele fala assim, mas vocês sentem Deus. Porque você não sabe que a gente sente ou não sente Deus? A gente sente Deus. A gente consegue perceber Deus, mas nós ainda não somos capazes de compreender. Porém, para um princípiozinho de uma compreensão inicial, eu trago aqui como referência uma informação muito interessante que nos foi dada por apóstolo Paulo, em que ele disse a frase assim, em Deus nos movemos. E aí movemos eu entendo por ação. Em Deus nos movemos e existimos. E o existimos eu entendo por emoção, né, sentimento e pensamento. Em Deus nos movemos e existimos como peixes mergulhados no oceano. Fluido vital. Lembra que a espiritualidade já explicou para nós? Onde está Deus? Deus encharca todo o universo, todo o planeta Terra. A nossa relação mais próxima com Deus é de fluido vital. E aí também é interessante isso, porque lá na questão 13, continuando lá, depois da questão 12 do Livro dos Espíritos, eles usam essa referência, eles falam assim, que Deus para nós, e nós o sentimos, porque ele é um fluido cósmico universal. E aí ele usa uma expressão que dificulta mais ainda a nossa interpretação, porque eles falam assim, ele é imaterial e incorpóreo. Bom, a nossa ciência mesmo não consegue definir claramente o que é matéria. Se ele é imaterial e incorpóreo, acabou, a gente não vai ter como compreender Deus. O que nós podemos e devemos exercitar em nós? Sentir Deus. Porque Deus é o fluido cósmico universal. E quando apóstolo Paulo, faz essa referência, em Deus nos movemos e existimos como peixes mergulhados no oceano, já que nós, inclusive, estamos numa cidade litorânea e vai até ali à beira da praia, dá para saber como é que é o mar, a gente já imagina que toda a vida marinha existe onde? Dentro do oceano. Então, toda vida marinha, peixes e tudo mais, e todas as espécies que houver na vida marinha, elas estão imersas aonde? Na água do mar. Onde está imerso o Espírito encarnado? Nós, seres humanos do planeta Terra, estamos imersos em Deus. Portanto, onde eu consigo encontrar Deus? Você é uma centelha divina. Portanto, lembra que Jesus nos falou? Vós sois deuses. Só para dar uma ampliada na nossa compreensão de Deus. E a gente começar a desconstruir essa ideia do ancião de barba branca sentado em um trono. Portanto, Deus está fora ou está dentro? O que vocês acham? Está dentro. Dentro de tudo que existe no planeta, inclusive dentro de nós. Portanto, nós somos centelha divina. Só para a gente fazer uma compreensão mais ou menos de Deus. E o que isso tem a ver com a caridade? Tem tudo a ver com a caridade. Lembra que eu falei que a caridade, ela tem várias faces. Ela vai do mais material, do mais físico, até o mais espiritual, mais sutil. Caridade essencial. Quando Jesus disse, fora da caridade não há salvação, ele falava de todas, mas ele pontuava principalmente a caridade essencial. Qual é a caridade essencial? Vou tentar dar uma forma de a gente entender isso. É mais ou menos assim. Quanto mais materializado nós formos, a nossa compreensão, a nossa forma de olhar a vida, a nossa forma de entender Deus, quanto mais materialistas nós formos, e gente, materialista não tem nada a ver com a pessoa que quer ter bens materiais, tá? O materialismo, vocês já sabem que é um tipo de visão de ver a vida e conduzir a minha vida através do imediatismo, do materialismo, do automatismo. Quanto mais materialista ou mais materializada for a forma de ver essa pessoa, mais a nossa falta de caridade vai se expressar em coisas bem materiais. Por exemplo, usando aqui um exemplo bem simples que eu acho que é comum para todos nós. Alguém aqui conhece, e às vezes até a gente mesmo que faz, aquela pessoa que compra aquele tapete felpudo, cor de manteiga lindo e põe no meio da sala. E a partir daí ninguém mais pode andar pela sala, tem que andar flutuando. Para que é feito um tapete? Não é para pisar.
Mas aí a gente não deixa ninguém pisar. E é uma confusão dentro da casa, não recebe nem visita. Materialismo. Né? E é que quando a gente troca o carro e está com aquele carro novo, bonzinho, lindinho, e aí a família naquele verão chega e fala assim, vamos todo mundo descer para a praia? Aí você fala, gente, para a praia no carro novo? Vocês vão entrar molhado com areia. Vocês percebem que a gente vai tendo comportamentos egoístas materiais. E aqui foram 2 comportamentos bem simples, tá, gente? A gente ainda pode dar uma piorada nisso, mas não precisamos ir até aí. À medida em que a gente vai se espiritualizando, ou seja, lembra, vai de uma ponta à outra. À medida em que a gente vai se espiritualizando, e isso para quem está há muito tempo na doutrina, principalmente trabalhando, estudando, fazendo palestra, trabalhando, a gente sabe, a gente já não vai ligando muito para essas coisas, não é assim? Alguém falou uma coisa que me ofendeu. Tudo bem, se não for algo muito grave, tá, gente? Ai, você pode dar carona? Cabe quantos no carro? 5? Posso dar carona para 4. Eu já loto meu carro, preciso ir lá para o Rio Branco. Te levo até Rio Branco. A gente fica assim, a gente vai ficando caridoso. Né? A gente vai não ligando para as coisas materiais. Porém, e é aí, espírita, que está a chave da questão. À medida em que nós vamos nos espiritualizando, tendo consciência, não é que a gente vai ficando perfeito, tá, gente? Porque a gente ainda não vai ter esse alcance. Nós também vamos sutilizando o nosso processo de egoísmo, o nosso processo de caridade. E ele fica tão sutil que chega uma hora que a gente não se dá conta. 2 processos que não são caridosos e que são muito sutis são o apego e a vaidade. E como nós somos apegados e como nós somos vaidosos. Para exemplificar, para a gente entender um pouquinho mais sobre a caridade essencial da qual nos falou Jesus, eu vou contar uma história de São Francisco de Assis. Porque eu acho que todo mundo aqui conhece São Francisco de Assis. Né? Aliás, um santo adoradíssimo na religião católica e um espírito muito cultuado e citado dentro da própria doutrina espírita. Todo mundo, eu acho que sabe que Francisco nasceu na Itália, né? E quando Francisco nasceu, existia ali um grande abalo no catolicismo, existia um grande abalo na ideia cristã. E quando Francisco nasceu, ele já tinha uma missão que tinha sido outorgada por Jesus, para que ele então restaurasse a chamada igreja. Tanto que quando ele era ainda jovem, uma vez ele ouviu uma mensagem, na verdade a gente sabe hoje que é através da sua mediunidade, em que dizia assim, Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele até acreditou que fosse a igreja física. Primeiro ele construiu uma capelinha ali, né, com pouco recurso que ele tinha, mas depois, e presta atenção, à medida em que ele foi sutilizando, à medida em que ele foi aprofundando, se transformando, através da filosofia cristã que ele pregava, ele percebeu que não se tratava de nada material. E aí eu acho que todo mundo sabe também que São Francisco de Assis, que era de uma família boa, nobre, ele abriu mão de tudo e fez voto de pobreza. Então, eu digo assim, foi uma ação radical para um contexto radical, né? Então, ele fez voto de pobreza, ele vivia na miserabilidade por opção e ajudando. E tudo que Francisco tinha, ele simplesmente doou. E não só ele doou. Aliás, tem uma frase de São Francisco de Assis que eu adoro essa frase, que ele disse assim, eu preciso de muito pouco, e do pouco que eu preciso pouco. Essa frase é maravilhosa dele. E não só Francisco de Assis doou tudo que era material, como quem conhece um pouco a história dele, sabe que ele se doou ao próximo, com várias obras, com vários serviços. Tanto que uma das consequências foi que ele acabou ficando um homem bem debilitado, ele contraiu várias doenças durante esse seu processo missionário. Quando Francisco já estava ali um pouquinho mais debilitado e percebendo, já intuindo que a morte se aproximava, ele também passou a perceber que toda a obra que ele havia feito naquele seu período de vida corria risco. Porque os seus companheiros, aqueles que inclusive haviam feito voto de pobreza com ele, se mostravam já um pouquinho seduzidos pelo poder e pelo bem material. E aí Francisco começou a ficar preocupado. E aí começou a acontecer uma coisa interessante, que eu acho assim, eu falo que eu não consigo nem imaginar Francisco de Assis assim, que ele foi ficando acabrunhado, sabe? Taciturno. Aí você fala, pô, aquele cara que falava, bom dia sol, boa noite lua, olá irmão passarinho, sempre gentilíssimo, sempre alegre, sempre animado. De repente, Francisco foi
se fechando. E ele mesmo foi percebendo que ele estava amargurado, ele estava perturbado com aquela ideia. E uma vez, orando, pedindo, ele teve uma ideia, pensou, uma inspiração, falou, eu vou conversar com a irmã Clara, que quem conhece um pouquinho a história de Francisco de Assis sabe que tinha a irmã Clara, que é a Santa Clara, né, da religião católica, que era muito amiga. Inclusive, Clara também fez voto de pobreza. E ela fundou a Ordem das Clarissas, que eram as mulheres que seriam seguidoras de Cristo. Tá? E ela tinha o convento da Ordem das Clarissas, e era lá que ela ficava. Então, Francisco teve a ideia e falei, já sei que a irmã Clara era realmente uma pessoa que ele gostava demais, ele tinha um profundo carinho por ela, e ele também a tinha como uma orientadora. E aí ele vai até o convento, ele vai até a Ordem das Clarissas, ele procura a Clara, e quando ele chega lá, ele vai inclusive com alguns poucos companheiros, ele relata para Clara, fala, Clara, eu vim aqui, me abri para você, eu estou passando por essa situação, já percebo que eu não tenho tanta vitalidade para seguir a vida, provavelmente eu devo morrer em pouco tempo, mas eu estou tão aborrecido, eu estou tão amargurado, a obra está aí, e isso tudo corre um grande risco, as pessoas que são assistidas podem ser prejudicadas. E Clara ficou ouvindo todo aquele relato. Quando Francisco terminou, ela vira para ele e fala assim, Pai Francisco, ela chamava ele carinhosamente de Pai Francisco. Pai Francisco, eu sei qual é o mal que está lhe acometendo. Ele falou, qual seria? Ela falou, você é um homem muito apegado aos bens materiais. Imagina essa frase de Clara. Eu falei, se ela falou isso para Francisco de Assis, eu então estou lá na ponta, já estou com o pé no umbral, já está queimando a chama. Ela falou para Francisco na lata, Pai Francisco, eu sei qual é o seu mal, você é um homem muito apegado a bens materiais. Óbvio, ele ficou assombrado, ele tomou um choque. Eu? Porque ele deu tudo que ele tinha. Aí ela virou para ele e falou assim, falta você fazer em vida a sua última doação. Devolve para Jesus a obra que é dele. Entenderam? Qual era a última caridade que faltava para Francisco de Assis? Esvaziar a sua vaidade, o seu apego. Porque por mais que ele tenha se doado e doado tudo em vida, ele tinha a vaidade, o ego, de que aquela obra era uma obra dele, era uma obra franciscana. E não é. E ainda hoje a gente vê presidente de centro espírita acreditando que é dono do centro espírita. Aqui já não é crítica, é só um ponto de reflexão. Muitas vezes a gente vê a nossa obra, a gente vê palestrante, né? Jurando que já está com o tique tipo planeta de regeneração. Porque a minha palestra hoje foi maravilhosa. Que sua palestra? O que é seu? Se em Deus nos movemos e nele existimos, o que é nosso no planeta Terra? Nada. Nem o corpo físico. Portanto, nós não damos, nós transferimos para o outro. Isso é caridade essencial. Então, a maior caridade, que é a essencial, que nós, enquanto espíritos encarnados, podemos e devemos fazer, é a transformação em nós do nosso egoísmo, da nossa vaidade e do nosso apego. Porque nós somos vaidosamente muito apegados. Deixa eu contar rapidamente, que depois eu quero ler, eu vou trazer para ilustrar para a gente o capítulo 110 do livro Vinha de Luz, que nos foi trazido por Emmanuel, que o título é exatamente A Caridade Essencial. Quando eu ler esse texto, vocês vão conseguir visualizar até essa história que eu contei sobre Francisco de Assis. Mas antes eu quero rapidinho falar de uma outra história de um outro santo, que é o Santo Antônio, conhecido como Santo Antão na filosofia. É uma história bastante interessante para a gente também entender sobre a caridade essencial. Eu não sei se vocês conhecem essa história, ela é contada principalmente dentro das aulas de filosofia. Leandro Carnal cita muito essa história de Santo Antão, ele fala como Santo Antão, que é Santo Antônio, que é mais ou menos assim. Santo Antônio, ele resolveu que ele iria viver uma vida pura, uma vida celibata, né? Então ele resolve se isolar e fazer muitas orações. Ele faz o que a gente chama de ginástica moral. Ele entrou num verdadeiro triatlon de ginástica moral. Só uma observação interessante, é legal a gente perceber isso, porque o próprio Allan Kardec, ele fala que o processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de aprimoramento moral, ele chama de ginástica moral.
A gente sabe que tudo que é ginástica vai cansar e precisa de disciplina, e precisa de persistência, e precisa de técnica, de metodologia, né? De foco. Então, Santo Antônio, ele resolve, então, que ele vai fazer vai construir a sua vida enquanto homem encarnado, voltado, totalmente dedicado a Deus, e ali ele vai. O diabo, vendo isso, fala, ele está muito determinado. Eu vou ali dar umas testadas, né? E Deus permite. Fala, vamos provar Santo Antônio, se essa determinação dele. Então, durante todo o dia, sempre o diabo chega para testar Santo Antônio. E aí ele testa Santo Antônio durante 20 anos, com as melhores comidas, e Santo Antônio não cede. Com as melhores seduções de prazer, Santo Antônio não cede. Com todas as propostas de poder e riqueza, Santo Antônio não cede. Santo Antônio está determinado no seu aperfeiçoamento moral para a sua ascensão espiritual. Decorrido todo esse tempo, com o demônio insistentemente visitando e tentando Santo Antônio, um dia o demônio olha e pensa, realmente, esse espírito está muito determinado. Desisto, não vou mais vir tentá-lo, deixa ele seguir aí a vida dele. Quando o demônio vira as costas e vai andando, Santo Antônio cai de joelhos, põe as mãos para o alto e grita, finalmente, graças a Deus, eu serei considerado santo. Nesse momento o diabo volta, fala, opa, pera que eu ainda tenho uma chance. Conseguiram entender? É a vaidade. Porque Santo Antônio não estava fazendo aquilo, por mais que ele não fizesse de forma consciente, tá, gente? Por amor a Deus e pela sua... Ele tinha um ponto que eu costumo dizer, que é a síndrome da santidade. A gente, principalmente quem começa dentro de um trabalho religioso, pode ser dentro da doutrina espírita ou de qualquer outro segmento, eu falo assim, a gente tem que tomar cuidado com a síndrome da santidade. Porque aí a gente começa a ficar bonzinho, e falar baixinho, e aceitar tudo. Você está se transformando mesmo ou você só está fazendo personagem para ter o ticket para ir para o planeta de regeneração? Porque a caridade essencial, ela é essencial, essência. Não tem maquiagem. A maquiagem é ilusão nossa. Então, essa é a caridade essencial. Se nos momentos de calma e que as coisas estão favoráveis e as pessoas concordam comigo, eu consigo ser gentil, é uma forma de caridade, porque a gentileza é uma caridade. Mas e no momento em que alguém me contraria ou que eu estou profundamente irritado ou que eu não tenho tanto afeto por aquela pessoa, será que eu consigo manter a caridade? É claro que eu não vou tratar da mesma forma doce que eu trato alguém que eu gosto, mas eu preciso humilhar, ser rude, estúpido com essa pessoa? Isso é falta de caridade. Apontar deliberadamente os defeitos e falhas de alguém é falta de caridade. O que não significa que eu não possa levar essa pessoa para uma conversa e tentar orientá-la dentro daquilo que eu acho que pode ser um auxílio. A palavra pode ser usada com caridade ou não. O pensamento é fonte de caridade ou não. A escolha do meu comportamento é fonte de caridade ou não. Portanto, quando Jesus nos fala fora da caridade não há salvação, ele está falando de todas, mas principalmente da caridade essencial. E que salvação é essa? É o juízo final? Gente, nós somos reencarnacionistas. Nós sabemos da imortalidade do espírito. Não existe juízo final. Existe um processo de evolução contínuo. Você sabe no que eu não vou ser salva? Se eu não fizer essa transformação e não entender que é o desapego, é eu humilhar a minha vaidade, entendendo exatamente o que significa humilhar a vaidade, tá, gente? É eu repensar e analisar. É eu ter o mínimo de respeito pelo outro. Porque o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o amar a Deus não é nem tão difícil, inclusive enquanto estiver tudo bem. Porque se Deus mandar uma prova que eu não gosto, eu já começo a não amar nem muito a Deus. Mas ao outro como a mim mesmo, a gente vai ter que trabalhar muito, amadurecer muito o nosso psiquismo para a gente compreender qual é a dimensão do outro.
Porque nós temos sim um psiquismo infantil e é infantilizado. Emmanuel nos chama de espíritos infantis. Quando a gente, na relação com o outro, acha que o outro tem que ser uma extensão do que eu penso, uma extensão do que eu quero, uma extensão do que eu decido. E essas relações não são fáceis. Você ser mãe de um filho ou uma filha que faz uma escolha que contraria aquilo que você quer para o futuro, é dificílimo a gente lidar com isso. Mas como que eu vou lidar com isso? Tentando processar isso dentro de mim e ter o melhor desempenho como orientadora, ou eu vou simplesmente interromper essa relação? Ou eu vou simplesmente criar dificuldades e ameaçar essa pessoa que eu pus no mundo como, que eu aceitei trazer para essa existência como um filho meu? São questões que a gente tem que parar para pensar. E que, segundo a doutrina espírita nos explica, nós temos que escolher sempre a opção da resignação dinâmica. Eu tenho que me resignar àquela situação. E o que é o dinâmico? A gente já entendeu. Trabalhando para sair dela o quanto antes. Então, todas essas são questões muito delicadas. E nelas é que a gente exercita a nossa transformação moral, que nos leva ao comportamento, às decisões, às palavras, às ações que vão exteriorizar a caridade essencial. De novo, que não se contrapõe à caridade material. Mas a mais importante, que vai nos fazer compreender e vai nos fazer avançar nessa mensagem de Jesus, fora da caridade não há salvação, é a caridade essencial. E a salvação não se refere a juízo final, se refere à próxima etapa que você vai seguir. Para onde você está indo. E o retardo ou o adiantamento vai sempre depender das suas escolhas. Então, espíritas, é a isso que nós somos convidados a refletir. Que a caridade material imediata é a mais simples de nós praticarmos. Porém, a que nos garante o adiantamento é o desenvolvimento dessa caridade essencial, que é a caridade moral, como nos fala Emmanuel Rosália, que é a ginástica moral, como nos fala Allan Kardec. Porque nós somos, sim, vaidosos, apegados e controladores. E isso é falta de caridade, comigo e principalmente com o outro, porque eu vou exteriorizar isso. Para finalizar rapidamente, então, que só faltam 2 minutinhos, deixa eu ler para vocês, para nós, na verdade, a mensagem maravilhosa que Emmanuel nos apresenta no livro Vinha de Luz, capítulo 110, com o título Caridade Essencial. Ele diz assim para nós: em todos os lugares e situações da vida, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Qualquer caridade, sempre será uma fonte de bênçãos divinas. Quem dá o pão ao faminto, dá água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Olha isso, a voz compassiva e fraternal que alimenta o espírito, ela é irmã da mão que alimenta o corpo. É a continuação da caridade material se estendendo à caridade essencial, né? A assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que se executa nos programas do bem. Ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade com aqueles que necessitam. Prestem atenção nisso que é maravilhoso. Ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Quantas vezes a gente dá assistência assim? Parei no semáforo, a pessoa vem me pedir alguma coisa, eu pego alguma coisa, dou rapidinho pelo vidro do carro, fecho o vidro, não dou nem oi para aquela pessoa. E se não quiser dar, gente, naquele momento tocar essa pessoa, tudo bem. Mas veja, ninguém pode assistir o outro com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade. Eu costumo usar aqui como exemplo, principalmente pessoas que cuidam de idosos. Como é difícil você cuidar de um idoso, não é?
Como é difícil você cuidar de um filho que está doente e você já está na 3ª noite sem dormir porque ele está com febre. Aí a gente vai precisar da ginástica moral. Para não piorar, agravar o nosso próprio quadro naquela situação. Vai precisar de muita ginástica moral. O Espírito, e ninguém ensinará com segurança, olha aqui para os palestrantes, viu, Rita? Isso é para nós. Ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refira à compreensão e aos auxílio fraternais. Aí eu vou passar aqui para o último parágrafo, que esse é excelente, e é ele que sintetiza a nossa compreensão da necessidade do exercício da caridade essencial. E que reflete aqui exatamente o que aconteceu com o nosso irmão São Francisco de Assis. Ele diz assim para a gente, Emmanuel: antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Sem ela, não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Mestre no Evangelho. É a mais difícil. Qual é a caridade essencial? Emmanuel te responde. Trata-se de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Aí a gente volta para a frase de Paulo. Em Deus nos movemos e nele existimos, como peixes mergulhados no oceano. E Emmanuel continua dizendo assim: é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele vive em nós. Onde está Deus? Em você. Onde Deus se manifesta? Através de você. Quem executa a obra de Deus? Você. Então, é a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele vive em nós. Deus não é o ancião de barba branca. Deus é fluido cósmico universal. E nós somos feitos desse fluido. E aí ele continua dizendo assim: sem esta caridade, nós poderemos levar a efeito grandes serviços externos. Nós poderemos alcançar intercessões valiosas em nosso próprio benefício. Nós poderemos espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, no instante do supremo testemunho da fé, estaremos vazios e desolados na condição de mendigos de luz. Foi exatamente isso que a irmã Clara conseguiu identificar em Francisco. Ele, apesar de tudo, estava desolado internamente, porque ele havia apagado a própria luz. Porque ele acreditou que a hora em que ele partisse, a obra que seria dele teria que ir com ele, porque se ficasse, teria algum prejuízo. Mas quem foi que edificou aquela obra realmente durante todo o trabalho dele? Jesus, Deus. Porque sem a outorga deles, sem chance. Gente, essa é a mensagem que eu quis trazer nessa tarde para nós refletirmos e pensarmos agora com uma visão mais ampliada, que fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos primeiro conosco mesmo. Muito obrigada, gente. Boa tarde, até a próxima oportunidade. Obrigada. E bom mês para nós, né, que está começando um mês novo aí. Bom mês de março.